Saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Linha da Frente. É o programa de análise político-social com condão jurídico. É um programa do Dr. Chival e desde já agradecer pelo convite por poder participar do seu programa. Dr. Chival, não sei se temos um ponto prévio para esta semana. Bom, nós poderíamos elencar vários elementos como pontos prévios, mas eu iria destacar um apenas, que é a visita do presidente do Banco Mundial. É verdade que eu não sou muito apologista de um sistema de desenvolvimento com ligações ao Banco Mundial, no fundo, todas as instituições do Bretton Woods. Sou a favor de uma cooperação em nome do desenvolvimento do país, numa perspectiva simplesmente bilateral. Olhamos, por exemplo, para as parcerias que podemos hoje, em função dos vários constrangimentos que nós temos ao nível do Ocidente, isto porque com o conflito na Ucrânia, com as políticas adotadas por Donald Trump, sobretudo no quesito relativo a um investimento na NATO, praticamente Donald Trump reclama um maior protagonismo, ou então os Estados Unidos para efetivamente de financiar algumas das operações da NATO. Nós temos a maior parte dos países ocidentais preocupados hoje, em função das várias ameaças que sentem, em reequipar as suas forças armadas. Por via disso, é extremamente complicado nós adotarmos um modelo de desenvolvimento a contar com os países da União Europeia, por exemplo, e não só, mas de todo o Ocidente. Portanto, sou muito reticente relativamente à cooperação por via da União Europeia, que é uma cooperação, no fundo, multilateral, e, inclusive, por via das instituições do Bretton Woods. Mas, de qualquer modo, é importante nós percebermos que o Banco Mundial assiste em vários projetos no país e, no caso em apreço, estamos a falar da preocupação crescente em financiar projetos energéticos. Ou seja, Moçambique, na posição em que está, que tem muitas bacias, muitos rios, que permitem ser uma potência na região, uma potência energética. Olhando à nossa volta, não nos custa perceber que não temos um único país na região, à exceção da Tanzânia, que não tenha crise energética. A começar desde logo pela África do Sul, que é o maior consumidor de energia que nós temos na região. E quem sabe um pouco da história da HCB, sabe que a HCB não foi construída a pensar no consumo interno em Moçambique. É verdade que Moçambique demanda a necessidade energética em função dos vários projetos de industrialização que existem, mas pensou-se sempre na África do Sul. E é por isso que, a quando do pensamento, por volta de 2007, se não estiver equivocado, a quando o pensamento da expansão para a Central Norte ou o próprio projeto do Mpanancua, exigiu sempre que houvesse uma garantia da África do Sul de que pudesse comprar esta energia, e essa garantia nunca mais veio, a despeito da África do Sul investir em usinas nucleares para poder alimentar a sua própria indústria. Mas viu-se que isto não passou de mera retórica, porque até bem pouco tempo, sobretudo no ano passado, há 2 anos ou um pouco mais do que isso, a África do Sul viveu uma verdadeira crise energética em que era preciso fazer uma calendarização de distribuição de energia pelos quarteirões e, portanto, revela que a ideia de Moçambique de construir uma outra barragem para alimentar a indústria sul-africana e não só era pensado. Portanto, esta visita tem um simbolismo interessante, sobretudo nessa perspectiva de investimento potencial energético que Moçambique tem, para, enfim, não só alimentar os projetos de industrialização, mas também servir de solução para os vários problemas que nós temos ao nível dos países. E a Eswatini tem uns problemas, a África do Sul, para não falar, Zâmbia, Zimbábue e Malawi têm sempre problemas de déficit energético que requerem, obviamente, uma participação em grande escala de Moçambique para suprir esse déficit. Eu elencaria este facto da visita do presidente do Banco Mundial no último fim de semana, que para mim é interessante a olhar para esses condicionalismos que eu coloquei, mas também os fatores que levam a que Moçambique hoje seja posicionado como uma verdadeira potência regional no desenvolvimento energético. Certo. Entretanto, mesmo por uma questão de esclarecimento, acredito que o seu receio é justificado quando durante vários anos tem-se falado que a Bretton Woods e as suas políticas
é o que nos levou onde nos encontramos, não é? Mas houve, depois desta visita ou durante, vários comentários nas redes sociais, nos WhatsApps, sobre uma possível garantia da HCB para um possível investimento. Terá algum fundamento estes boatos? Terão algum fundamento? Bom, não tenho informação consolidada a respeito, também vi como comentários das redes sociais. Era bom que esta questão fosse esclarecida o mais rápido possível, mas também vi alguma informação nas próprias redes sociais em que se desmentia esse facto. Quando até ver, não sei. Mas não vejo que, por exemplo, Moçambique tivesse algum problema em usar a barragem o empreendimento da HCB como garantia para um possível financiamento. Não vejo problema nisso. Isto é um processo absolutamente normal, em que quando nós vamos à banca para pedir dinheiro para um determinado empreendimento, obviamente a banca exige muitas das vezes essas garantias. E se é um asset moçambicano, por que não ser usado para garantir que haja maior capacidade financeira para desenvolver? Eu não veria isso como um problema. É um projeto que é pensado não na perspectiva de Moçambique perder, qualquer projeto que é pensado vai sempre na perspectiva de o país poder, ou do mutuário nesse caso, poder cumprir com o seu projeto e também cumprir com as suas obrigações com a banca. Portanto, não vê nenhum problema. Eu não vejo atenção, não tenho informação relativamente a isso, mas seria um processo absolutamente normal. Quantas pessoas não entregam as suas próprias casas como garantia para a obtenção de um crédito bancário? Se olharmos para os anúncios os anúncios judiciais que andam no Jornal Notícias, no caso, vemos tantas penhoras promovidas por bancos e muitas delas ligadas a imóveis. Portanto, imóveis que são propriedade de indivíduos que foram pedir crédito. Em alguns casos até nem são propriedade dos verdadeiros mutuários, mas de quem aparece como avalista, no caso. Portanto, eu não olho isso como um problema até que se avançar por aí. É um asset que Moçambique tem e por que não? Nós estaremos aqui a fazer uma coisa de outro mundo. Bom, este foi o ponto prévio do Dr. Chival. Iremos agora analisar os temas que propôs. Temos como primeiro tema o direito à terra entre tradição, investimento e conflitos. Este foi o tema que o doutor propôs. Pode apresentar-nos e elucidar-nos mais sobre o porquê que trouxe este tema? Bom, em primeiro lugar é preciso dizer que o tema terra é tão sensível em qualquer momento da nossa história como país. Portanto, historicamente, nós temos vários debates, várias reflexões, vários interesses que são colocados em torno da questão da terra. É verdade que é preciso recordar que o país tem um regime de propriedade estatal da terra, quer nos termos da Constituição, nos termos da lei ordinária. Está claro que a terra é propriedade do Estado. Pode ser que haja um outro tipo de comportamentos que levam as pessoas a duvidar um pouco isso, sobretudo no capítulo de uma verdadeira venda da terra que nós assistimos, não é? Mas o que diz a lei é que a terra é propriedade do Estado, não podendo ser alienada ou de qualquer outro modo como a própria lei prevê. Entretanto, a própria lei e a Constituição prevêem aquilo que chamamos de direito do uso e aproveitamento da terra, comumente conhecido por Duarte. E este direito a usar a terra não é só nos termos das leis ordinárias ou nos mecanismos formais em que alguém tem efetivamente um título que lhe habilita a usar e a usufruir aquela terra, mas também temos o chamado reconhecimento do direito consuetudinário das comunidades que nós temos que ocupam tradicionalmente alguns espaços no território nacional. Entretanto, à medida em que o país se abre cada vez mais a um investimento externo, um investimento privado, podia falar dos setores do agronegócio, setores de energia, de mineração e por aí em diante, os conflitos fundiários têm se multiplicado. Portanto, continuamos a ter não só um crescimento do nível de investimento e com ele, obviamente, os conflitos de terra
que efetivamente nós encontramos no terreno. E a questão central que tem que ser colocada, e é o que põe em causa neste tema, é se estamos realmente a garantir a segurança jurídica e justiça fundiária no país. Significa perguntarmos se estes investimentos garantem ou não que aquelas comunidades que ocupam a terra, quer por via de um doado ou então por via do direito consuetudinário, se mantêm ou não seguras e se há uma verdadeira justiça na terra, no acesso à terra em função desses investimentos. Ou então perguntar se não estamos a transformar o solo pátrio num palco de conflitos invisíveis entre a tradição, portanto, que é a tal ocupação que nós fizemos referência, e o capital. Portanto, esta é a questão central que nós devemos analisar. Nós poderíamos partir, sobretudo, concentrando-nos na questão da ocupação da terra com base no direito consuetudinário, das tais comunidades que têm a chamada ocupação informal da terra, não é? Temos situações de famílias, sobretudo no campo, e aqui mesmo ao nível do Grande Maputo temos também essas situações, não só isso, dos chamados nativos, que ocupam aquelas terras não porque o Estado lhes passou um título referente ao direito de aproveitamento de terra, mas que de geração em geração foram ocupando aquela terra para vários fins. Alguns praticam agricultura e sobretudo isso, poderíamos falar de porções de terra ocupadas por pessoas que vivem dessa terra e demais nenhuma outra forma. E muitas das vezes, quando há um investimento que vem, trata-se essas pessoas como chamados ocupantes informais. Atenção, nós estamos a dizer que nos termos da lei há um reconhecimento, não é, dessas ocupações dos chamados nativos com base no direito consuetudinário, que, enfim, têm os mesmos direitos que um indivíduo que tem um título formal atribuído pelo Estado. Mas quando aparecem os investidores para essas zonas onde há ocupação por via dos chamados nativos, eles são considerados como ocupante informal, não é? E muitas das vezes estamos a falar de um conflito que existe por pessoas ou por investidores que têm uma aprovação de um doado até de nível superior, portanto é uma autorização de nível superior, e nós sabemos hoje que existem vários níveis de aprovação do DOAT, que chega até, por exemplo, ao nível do Conselho de Ministros. Imaginemos que nós temos um grande investimento que é feito numa determinada zona em que estão lá os chamados nativos. Normalmente, quando se faz a abordagem, fala-se dos ocupantes informais, portanto, numa clara contradição com aquilo que a própria lei estabelece, que é o reconhecimento da ocupação de terra com base no direito consuetudinário. E o que nós temos nessa situação é que muitas das vezes o desenvolvimento, portanto, esse investimento que é feito, leva a que haja deslocações forçadas dessas populações, compensações simbólicas ou inexistentes e às vezes uma ausência de mecanismo de reparação. Quantas vezes nós não temos estado a falar, por exemplo, de conflitos que existem em Teta, na zona da exploração do carvão, em Moatize, não é? Estou-me a referir em concreto em Moatize, em Palma, onde há os projetos de exploração do gás. Podemos já falar da zona de Topuito, que é onde se exploram as areias pesadas, ou ainda agora que está aí um projeto de areias pesadas, quer de Chibuto ou de Xonguene. Muitas das vezes, portanto, nós temos as populações a serem deslocadas, porque são consideradas às vezes ocupantes informais, são deslocados de forma forçada, em alguns casos recebem compensações que não justificam, às vezes, o investimento que de geração em geração foi feita nessas zonas. Muita gente não entende o que é, por exemplo, ter um certo cemitério familiar. Portanto, determinadas zonas de terra que nós temos são consideradas verdadeiro santuário. Eu poderia dar um outro exemplo relativamente a isso, no distrito, quem conhece um pouco o distrito de Buzi, mesmo a entrada da vila sede do distrito de Buzi, há uma determinada zona onde, por mais que haja um investimento vindo sei lá de onde, há uma determinada área que não é mexida. Não é? Quem conhece muito bem, para quem está a entrar para a vila de Buzi, do lado direito eu estou-me a referir. Portanto, significa que há famílias que consideram que ali há campas de seus entes queridos e são considerados locais sagrados. E como é que eu compenso
muitas das vezes, situações dessas. Há certas dimensões culturais, espirituais, que não são passíveis de compensação. Mas, evidentemente, quando há esses investimentos, muitas das vezes verificam-se esses conflitos. E poderiam perguntar, e alguém poderia dizer, mas normalmente há a chamada consulta comunitária. Mas também não é menos verdade que essa consulta comunitária, que a lei de terra coloca como instrumento-chave, às vezes, para poder reassentar determinadas comunidades que são em determinadas zonas em nome do desenvolvimento, é frequentemente efetuada como uma mera formalidade. Muitas das vezes, nós temos atas assinadas pela comunidade sem que a maior parte dos assinantes entendam efetivamente o que é que está ali a acontecer. Não é? Portanto, está a sugerir que o Estado não protege muito a sua população quando se trata deste o que nós temos, o que nós vemos, é que são os mecanismos adotados pela lei da terra não permitem essa proteção. E como referi antes, a questão relativa ao reassentamento. Portanto, muitas vezes são deslocações mesmo forçadas, não é? Algumas famílias viviam da pesca, por exemplo, em determinadas zonas, mas são colocadas em zonas onde não é possível pescar. Alguns vão ter que efetivamente aprender agricultura ou outro tipo de ou pecuária, não é? Portanto, isto conta muito. E na maior parte das vezes é quase impossível de reparar os danos que as populações têm saindo de uma determinada zona para outra. Mas eu me referi essencialmente a essa questão dos conflitos que surgem a seguir, justamente porque o fator-chave, que é a consulta comunitária, nem sempre corre da melhor forma. Como eu disse, as pessoas muitas das vezes assinam aquelas atas sem entender efetivamente o que está ali, o que está ali a acontecer. E muitas das vezes não tem havido debate nas comunidades. Muitas das vezes o que acontece é termos um líder comunitário que entende o que está a acontecer, que convence as pessoas, nunca, algumas vezes, os envolve para perceber os efeitos e as consequências de uma situação a resultar. Portanto, ainda temos aqui mecanismos incipientes que garantam não só a compreensão das comunidades, mas também a reparação ou compensação que nós vemos. Agora, a pergunta que poderia ser colocada é, então, eu estou a defender que haja travão no desenvolvimento? Nem tão pouco. O que eu acho é que Moçambique continua a precisar, claramente, de investimento, é por isso que há um esforço do Estado no sentido de criar várias facilidades para atrair o investimento, não só estrangeiro, mas também de dentro, mas portanto que é importante que as pessoas continuem a investir. Mas é preciso que esta promoção de investimento não ignore ou desvalorize o direito adquiridos pelas populações locais, promovendo muitas das vezes um desenvolvimento desequilibrado e, enfim, um desenvolvimento a prazo ou então insustentável. É por isso que nós temos estado a ouvir muitas das vezes a falar-se dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que são até perseguidos por Moçambique. Isto porque os chamados conflitos fundiários mal resolvidos afetam negativamente a estabilidade social. É por isso que em algumas zonas sempre ouvemos manifestações que ocorrem nas comunidades, ora porque o detentor de um certo investimento não terá cumprido com as suas... Exatamente, não foram compensados, alguns não cumprem com as suas promessas e, obviamente, a esses levantamentos, naturalmente, vão comprometer a produtividade econômica e, muitas das vezes, a reputação das empresas ou do país além fronteira. Portanto, é importante nós encontrarmos um campo de equilíbrio entre os investidores, obviamente, têm a segurança jurídica, e as comunidades vejam os seus direitos respeitados e, às vezes, convertidas, ou seja, esses seus direitos convertidos em oportunidades reais de inclusão socioeconômica. É por isso que eu sou daquelas pessoas que defendem que, quando há um empreendimento numa determinada zona, é preciso priorizar. É verdade que não estou a dizer para nós pararmos de olhar para a expertise de algumas pessoas, das competências técnicas, mas é preciso nós obrigarmos a que os investidores possam empoderar aquelas comunidades. Se nós, por exemplo, estamos numa área em que estamos a explorar o carvão, por que não criar uma escola técnico-profissional que forma comunidades locais
a poderem servir para aquele projeto. Porque Este tem sido um mal que acontece muito nestes tipos de investimentos e tem-se visto ao longo das várias empresas que vêm investir no nosso país, parece não fazerem nada pelas comunidades locais. Infelizmente, apesar de muitas promessas. Portanto, é importante que essa questão da inclusão das comunidades, ou seja, permitir que os direitos adquiridos por essas comunidades por via constitucionária possam ser convertidos, em caso de reassentamento, possam ser convertidos em vantagens reais, uma verdadeira inclusão. É importante nós levarmos não só o desenvolvimento ao nível de infraestrutural para essas zonas, mas o impacto desse desenvolvimento tem que se sentir naquelas comunidades. Esse é um tema que nós vamos falar mais à frente, nós vamos falar dos recursos naturais. Portanto, é importante isso. E ainda bem que, passando mesmo para o último ponto, estamos em fase de um processo de revisão ou reforma da Lei de Terras. Portanto, eu creio que é uma oportunidade histórica para corrigir certas assimetrias, clarificar procedimentos e não só reforçar a participação comunitária e promover uma governação fundiária mais transparente e inclusiva. Só pena de nós continuamos a assistir esses conflitos de foro social que nós sentimos. Agora, é importante que não haja pressa neste processo de reforma da Lei da Terra, não é? Porque muitas das vezes nós sabemos que processos legislativos apressados, muitas das vezes orientados apenas para a perspectiva do poder econômico de curto prazo, pode sacrificar direitos adquiridos, mas também, obviamente, criar os tais problemas, muitas das vezes usando o nome de investimento. Eu podia dar um exemplo que não é necessariamente ligado à terra, mas a forma, a meu ver, atabalhoada como foi feita a última revisão da lei de trabalho encontra isto. Portanto, é por isso que, então, curto espaço de tempo, já estamos a falar de novo da revisão da lei de trabalho que foi revista recentemente. Portanto, é importante nós conhecermos o mecanismo legislativo de revisão que não olha apenas para o capital econômico, não olha apenas para um desenvolvimento econômico, que muitas das vezes, se não incluir a proteção das comunidades, vai sempre nos trazer conflitos e vai ser um desenvolvimento que não é sustentável. Porquê? Porque em função desses conflitos nós vamos ter sempre quebra de produtividade e, enfim, muitas das vezes vai se perguntar por que é que este empreendimento aqui está, se não favorece as comunidades que são, enfim, detentoras dessa porção de terra por via do direito constitucional. Até uma possível quebra de confiança do Estado em prol do seu próprio povo. Falou há bocado da forma atabalhoada em que os códigos e as normas são elaboradas. Parece ser recorrente. Aconteceu o mesmo com o Código do Processo Penal, o mesmo com a Lei do Trabalho. Quer dizer, o legislador anda distraído ou anda às pressas, Dr. Chivano? Bom, há dois aspectos que para mim justificam. Não me parece que seja uma distração do nosso próprio legislador. Eu sou particularmente crítico, sobretudo pela forma como o sistema montado do nosso processo legislativo em sede da Assembleia da República, não é? Eu vou dar um exemplo simples de matérias, e ainda bem que falou do Código de Processo Penal. Quando foi apresentada a proposta em sede da Assembleia da República, a Ministra da Justiça na altura foi fazer a leitura, pelo menos, do texto que justificava a aprovação do novo Código de Processo Penal, falou essencialmente de alguns aspectos, nomeadamente os que têm a ver com a necessidade de humanizar o sistema penal moçambicano, não é? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, garantir que não haja superlotação do sistema penitenciário. Terceiro, permitir, para alcançar este segundo objetivo, que se usassem mecanismos alternativos a penas privativas ou a medidas privativas da liberdade, que não é só uma questão de penas, mas há, por exemplo, a prisão preventiva, que não é uma pena, mas é uma medida cautelar. Ora, o Código foi construído nessa perspectiva de humanizar, de levar a que os juízes trabalhassem com muito mais cuidado, com muito mais celeridade, os tribunais deviam ser mais céleres, mas amputou-se a questão relativa ao regime da prisão preventiva, ou seja, os prazos da prisão preventiva, permitindo que atualmente nós tenhamos um regime de prisão preventiva sem tempo previsto. Por exemplo, nós temos hoje uma prisão preventiva por tempo indeterminado, passa a expressão.
E isto choca até com alguma jurisprudência do próprio Conselho Constitucional, porque foi o Conselho Constitucional que, com base no acórdão 4/2009, se não estiver equivocado, que em sede da vigência do Código de Processo Penal, do Código de Processo Penal de 1929, claramente definiu que não se pode colocar situações de prisão preventiva por tempo indefinido. Entretanto, quando houve um pedido de verificação da constitucionalidade do novo Código de Processo Penal, nos termos em que está hoje, nos termos em que vigora hoje, amputadas duas alíneas do artigo que fala da prisão preventiva, o próprio Conselho Constitucional disse que não havia situações de inconstitucionalidade. Ou seja, o Conselho Constitucional foi contra a sua própria jurisprudência. Portanto, aí é outra questão que nós temos que ver. E a solução, para mim, como eu disse, já tinha dito, é repressionar aquelas duas disposições. Ou seja, se nós, por exemplo, em sede do Tribunal Supremo, temos duas decisões sobre a mesma matéria que são contraditórias, nós temos um mecanismo de fixação de jurisprudência. Portanto, era importante nós percebermos como é que é este mecanismo em sede do Conselho Constitucional. Mas nós temos, neste momento, duas decisões do Conselho Constitucional sobre a mesma matéria que são contraditórias. E, portanto, isso é injustificável. Portanto, o que significa que, muitas das vezes, os nossos parlamentares aprovam matérias que desconhecem, é absoluto. E eu sei que é verdade que as pessoas não veem hoje o debate como se via noutros tempos, um debate na generalidade e na especialidade como devia ser, mas esse debate é feito ao nível das comissões, sobretudo a primeira comissão, que é a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade, é que faz um verdadeiro debate sobre essas matérias. Mas é um debate que muitas das vezes é orientado. Portanto, o nosso sistema da Assembleia da República vai no interesse dos partidos e não necessariamente no interesse do cidadão como tal. Portanto, nós como cidadãos hipotecamos a nossa soberania, pelo menos legislativa, aos deputados, mas estes, por sua vez, também vão remeter essas questões apenas à Comissão. É por isso que, em sede de plenário, nós lemos um parecer da Comissão e que muitas das vezes é a força da maioria que vinga e não necessariamente a força da razão. Isso é extremamente importante. Portanto, o nosso próprio mecanismo legislativo não permite depurar essas situações todas que nós temos. Portanto, o segundo aspecto que eu podia levantar tem que ver um pouco com a cópia que é feita de regimes que não têm absolutamente nada a ver connosco. Nós podemos dizer que estamos no mesmo sistema que Portugal, e, portanto, temos influência portuguesa, mas atenção, há determinadas matérias que em Portugal seguiram uma determinada solução em função da realidade portuguesa. Nós não podemos pensar que realidades distintas não se pode aplicar a mesma solução para realidades distintas. Mas há um terceiro aspecto que eu fazia referência aqui, que é muitas das vezes os interesses em jogo, não é? Os lobbies que são feitos, os grupos de pressão, os grupos de lobbies são feitos para garantir que determinadas agendas passam em forma de lei. Eu falava aqui relativamente à questão da terra, que muitas das vezes é o poderio econômico que leva a que determinadas matérias sejam decididas num ou noutro sentido. Agora há um lobby que eu sei que existe, que vai no sentido de privatizar essa terra. Não é? Há um lobby muito forte, que acha que Moçambique tem que privatizar a terra. Portanto, é importante nunca perdermos de vista esses aspectos todos. Portanto, para mim, esses três aspectos condicionam e muito a qualidade das leis que nós produzimos em Moçambique. Portanto, mesmo para terminar, embora tenha trazido o doce deste tema já na parte final, está a sugerir, está a dizer que este lobby pretende privatizar a terra. Qual é o pensamento do Dr. Chivaldo sobre esta possível privatização? Eu continuo a achar que a propriedade estatal da terra é um dos grandes ganhos que o país tem decorrendo da sua própria independência, não é? Depois de 50 anos, continuo a achar que é melhor que a terra continue propriedade do Estado. Entretanto, é importante que se melhorem os mecanismos não só de acesso à terra, do respeito aos direitos das comunidades, mas também permitir que a terra seja usada como um mecanismo de negócio. Não que ela seja objeto do negócio, mas que permita, por exemplo, seja um objeto de negócio ao nível das garantias. Se nós queremos desenvolver a agricultura, é importante que a terra seja
de alguma forma, seja usado como garantia. Ou seja, estamos a falar aqui do DUAT. Permitir que o DUAT seja a garantia para determinado projeto, não só da agricultura, mas de outra natureza. É importante que assim seja. Uma questão de melhorar os mecanismos de acesso e manutenção da terra e de uso da própria terra, mas também, sobretudo, permitir que ela sirva de garantia para o desenvolvimento econômico. Mas continuo a achar que é uma conquista que não se pode perder de qualquer maneira a propriedade estatal da terra. Senão vamos ter conflitos como os temos hoje na África do Sul, tivemos no Zimbábue, em que, sendo propriedade privada, portanto, os que têm maior capital vão estrangular aquelas comunidades sem capital, e muitas delas, o que têm como único asset para render na vida é a terra, com base na qual exercem a agricultura, por exemplo. Nós temos isso, para quem anda um pouco aqui pelas comunidades recônditas desse país, há de perceber que isso é extremamente importante. Apesar de não ser propriedade privada, mas o simples facto de ter a terra permite-lhes ter mecanismo de sobrevivência e até, de certo modo, desenvolver alguma atividade econômica que renda algum para as suas famílias. Certo, Dr. Cheval, vamos agora obedecer os nossos compromissos comerciais. Assim, caro telespectador, voltamos dentro de instantes. Até já. Boa noite, seja bem-vindo ao segundo bloco do programa Linha da Frente. Dr. Cheval, como de sempre e é de praxe, estamos aqui para analisar 3 temas por ele propostos. Já esgotamos o primeiro tema e iremos agora analisar o segundo, que tem que ver com a exploração de recursos naturais e o futuro das comunidades locais. Bom, Dr. Cheval, esta questão do futuro das comunidades locais é bastante interessante, até porque falamos agora no final do nosso primeiro bloco sobre a revisão da lei, não é? Da lei de terras, bem assim como há uma revisão da lei das minas, onde o Presidente da República propôs. Será que neste projeto, um anteprojeto, que ainda é um anteprojeto, acredito, vai-se analisar mais esta questão do protecionismo às comunidades locais, porque, conforme dissemos igualmente há bocado, não se vê isto. Tu vais a várias localidades onde tens lá grandes investimentos e estas comunidades continuam marginalizadas, desculpa o termo, mas esta é que é a verdade. Não tens hospitais, não tens escolas, não tens postos ou centros de saúde. Bom, doutor, vai trazer, acredito, uma luz sobre isto. Bom, hoje nós olhamos para o nosso vasto território e encontramos um crescente investimento na área de exploração de recursos naturais. Nós temos hoje zonas onde se explora o grafite, o carvão mineral, o ouro, as turmalinas, o rubi e por aí em diante. Podemos falar das províncias de Tete, Manica, Zambésia, Nampula, Cabo Delgado, só para dar alguns exemplos. Portanto, nós temos este verdadeiro boom de investimento nessas áreas, não só por via das chamadas multinacionais ou em alguns parceiros estratégicos, mas também de algumas pequenas iniciativas locais que nós temos ao nível da exploração destes recursos. Entretanto, há um paradoxo que inquieta qualquer um dos moçambicanos e continua a marcar o debate nacional. O porquê é que, como dizia muito bem, nessas comunidades onde ocorre a exploração desses minérios, continuamos a ter comunidades que permanecem cada vez mais pobres ou vulneráveis. Portanto, é preciso olhar um pouco para isso. Poderia dar um exemplo da zona onde está a exploração de grafite em Cabo Delgado, em Coab. Há de perceber que as comunidades continuam a ressentir-se de vários problemas. Podemos falar, e já tínhamos falado um pouco disso, da região de Moatize, em Tete, em Benga. Tudo isso nós encontramos comunidades que assistem
desenvolvimento de exploração mineral, mas não conseguem sequer imaginar que nas suas vidas haja algum desenvolvimento. É verdade que no início, quando surgem esses projetos, a ideia inicial, há muitas promessas que é feita, nomeadamente a criação de empregos, melhoria de infraestruturas, crescimento econômico local. Portanto, sempre, qualquer um, quando apresenta esses projetos, aparece-nos com estes tipos de promessas. Entretanto, onde é que falha, doutor? É aí que nós vamos dizer. Entretanto, o que vemos no terreno é um completo vazio desse desenvolvimento. E encontramos situações em que dificilmente temos empresas que constroem centros de saúde, por exemplo, fontes de captação de água, e às vezes não permitem que aquelas comunidades tenham acesso a fontes sustentáveis da sua vida. E muitas das vezes temos um agravamento ou marginalização da sua qualidade de vida. E quando há levantamentos populares, normalmente há criminalização, se não houver outro tipo de medidas, para além de uma simplesmente serem ignoradas. E quando quando as empresas aceitam mudar alguma coisa, o poder negocial das comunidades é também muito reduzido. Um outro aspecto que nós poderíamos falar, e se fala tanto de há uns tempos a esta parte, há 10 anos pelo menos esta parte, é o chamado conteúdo local. Portanto, entendido como um conceito que remete à participação de empresas, trabalhadores e produtos moçambicanos nos projetos de hidrocarbonetos e não só. Portanto, esse deveria ser um caminho que o país devia usar para garantir alguns ganhos. Mas o que vemos na prática é um claro afastamento da possibilidade de empresas moçambicanas ou de trabalhadores moçambicanos poderem estar a participar nesse processo. Tirando uma outra situação em que, por exemplo, no caso da exploração, nós temos na Bacia 4 Rovuma agora, por via da ENI, em que nós temos claramente alguns moçambicanos que foram formados e trabalham lá, mas, grosso modo, o fornecimento de outro tipo de serviços não engloba fornecedores moçambicanos, não engloba empresas moçambicanas, por via até de exigências que são feitas, que estão muito acima da capacidade que os moçambicanos têm. A questão que eu coloco é por que é que não se cria uma situação para empoderar estas empresas moçambicanas para que elas possam ser, enfim, fornecedoras desses serviços. Não faz sentido que, inclusivamente, para fornecer pão, alguns desses projetos, esse produto tenha que vir da Europa, por exemplo, ou de outras paragens. Assim não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, as promotoras desses investimentos são as que capturam os grandes e principais contratos e aquelas comunidades têm muito pouco a ganhar com isso. As empresas moçambicanas têm muito pouco a ganhar com isso. E a questão que nós temos que nos colocar é que tipo de desenvolvimento nós queremos com este tipo de modelo, com este modelo de exploração. Exatamente. Portanto, a meu ver, primeiro é preciso repensar, e ainda bem que o Presidente da República lançou este repto, não só em sede do discurso inaugural, e agora ainda bem que falou do lançamento deste projeto de revisão da legislação no sentido da legislação no setor extrativo. É importante que o Estado repense os contratos ou a estrutura dos contratos nesses setores. Esse é o primeiro aspecto. E creio que essa questão esteja cautelada nessa revisão que está. É preciso cautelar essa questão toda. Obrigar, de certo modo, a que estas empresas usem moçambicanos nestes processos, pelo menos no fornecimento de alguns serviços que é possível. Se os moçambicanos não têm qualidade, que obrigue-se a que eles formem os moçambicanos que assim seja. É a única forma que nós temos de ter algum ganho, só pena de nós só termos os recursos e nada nos beneficiar. E nada da exploração desenfreada dos recursos sem que isso poder nos beneficiar. Portanto, por outro lado, é preciso também que nós olhemos para os mecanismos de compensação. É preciso rever, obviamente, ainda bem que estamos nesse processo de revisão, é preciso rever os mecanismos de compensação das comunidades. Não basta eu achar que terei alguém de uma casa de caniço construir uma casa de cimento para achar que houve uma compensação justa. Porque a pessoa pode estar numa casa melhorada sim,
mas precisa de meio de subsistência, que não tem na nova zona onde está. E eu dizia antes que se temos situações em que pessoas viviam da pesca, mas são reassentadas daquelas zonas onde desenvolviam a pesca, não podemos pensar que essas pessoas vão continuar a fazer pesca. Como é que vão sobreviver? A questão é essa. Nós temos que criar mecanismos que permitam que elas possam desenvolver fora daquelas comunidades em que estão. Portanto, o verdadeiro progresso do país só vai acontecer quando tivermos mecanismos que permitam não só desenvolver, um pouco na história que falamos no tema passado, desenvolver a nossa economia por via desses projetos, mas é importante também que nós tenhamos as comunidades satisfeitas. Portanto, alguém dizia um dia que quando falamos de local content significa que tornar as comunidades locais contentes. É um pouco isso em jeito de brincadeira. Agora, a questão que me colocava, por que é que nós temos essa situação em que temos a exploração que é feita sem respeitar esses parâmetros todos? De novo, voltamos àquela ideia segundo a qual o poderio do capital, não é que muitas das vezes se sobrepõe. É importante que o Estado crie mecanismos legais para poder se sobrepor a isso. Alguém me dizia um dia que os investidores não vêm a Moçambique apenas porque há, por exemplo, benefícios fiscais. Não é tanto por aí. Nem o nível de facilidades que nós damos hoje aos investidores. Não é por conta disso. Os investidores vêm para o país porque o país tem recursos. Essa é a questão central que nós temos que perceber antes. Portanto, o nível de facilidades que nós damos não justifica hoje, porque quer o mecanismo seja de difícil investimento, as empresas viriam sempre aqui porque estão em causa sempre os recursos. E eles é que têm interesse em explorar. Exatamente. Portanto, é preciso nós olharmos um pouco nessa perspectiva, ainda bem que há, de modo a que nós possamos garantir um futuro coletivo que não ponha em causa os interesses da maioria dos moçambicanos. Certo, Dr. Cheval. Vamos entrar agora para o nosso terceiro e último tema, que tem que ver com Moçambique, 50 anos depois. Que Estado estamos a construir? Quando a conversa falávamos sobre alguns aspectos, o legislativo, não é? E vários outros. Dr. Cheval, para si, que Moçambique estamos a construir? Bom, uma pergunta interessante. Que Moçambique é que estamos a construir? A escolha deste tema surge sobretudo porque estamos ainda no ano da celebração do Jubileu do Ouro da nossa independência. Poderíamos dizer que é meio século de soberania, de luta pela dignidade e de construção institucional que nós temos a Moçambique. Podemos caracterizar isso. Foi uma jornada interessante que o país abraçou, desde logo com alguns acontecimentos relevantes. Em primeiro lugar, a paz alcançada. É verdade que Moçambique entrou independente e logo a seguir continuamos com uma guerra, mas já deste lado por forças internas com suporte externo. Portanto, alcançamos a paz, temos uma Constituição democrática, isso é importante. Tivemos um crescimento econômico em períodos chaves da nossa história. Temos hoje uma sociedade civil cada vez mais exigente e atuante, mas a questão mais importante é: será que nós estamos de facto a construir aquele Moçambique que foi sonhado, por exemplo, em 1975? Se nós olharmos, poderíamos nos perguntar se o que foi declarado no Estado da Machava como república, como projeto de república, e o que nós temos hoje, se continuamos, enfim, a ver isso. É verdade que em 1975, o presidente Samora, quando da celebração da nossa independência, o projeto era forjar um Estado soberano, justo, solidário e centrado no cidadão. Isto sempre esteve presente. Olhemos para qualquer Constituição que nós quisermos olhar, sempre estiveram presentes esses elementos. Era importante também ver-se um Estado capaz de promover a igualdade, combater a pobreza e garantir a dignidade a todos os moçambicanos
independentemente da sua origem. Eu creio que esses valores atravessam qualquer cor política, origem étnica, credo religioso. Todos os moçambicanos estão centrados nisso. Eu repito, promover a igualdade, combater a pobreza e garantir a dignidade. Isto qualquer moçambicano, quer seja na oposição, na posição, quer seja do norte, centro ou sul, procura isso. É verdade que até hoje persistem algumas desigualdades sociais regionais. Realmente, quem olha, por exemplo, para cria-se o mito segundo o qual a zona sul é mais desenvolvida, por exemplo, que a zona norte, mas as pessoas, infelizmente, falam da zona sul a referir-se simplesmente ao Grande Maputo. Por quem for, por exemplo, à Vila da Moamba, há de perceber que nem uma viatura 4x4 consegue andar. Em alguns casos é mesmo trator que tem que andar nesses sítios. Estou a falar da província de Maputo. Em alguns sítios nós temos crianças que só realizam exames porque eles são transportados por via de um trator. Portanto, essa questão é extremamente importante quando nós olhamos para a Zona Sul. Quem olha, por exemplo, para províncias como Inhambane ou Gaza, há de perceber que são das províncias mais atrasadas que nós temos no país. A província de Nampula é muito mais desenvolvida que a província de Gaza ou de Inhambane. A província de Sofala é mais desenvolvida que cada uma dessas que eu fiz referência. Portanto, é preciso desconstruir às vezes um pouco essa ideia segundo a qual que o Sul é desenvolvido. Quando falamos do Sul, estamos a resumir apenas o Grande Maputo, o que é um erro tremendo. Mas eu dizia que continuamos a ter algumas desigualdades regionais e sociais. Continuamos a ter problemas de acesso à justiça, à educação de qualidade, serviços de saúde também de qualidade, que continua muito limitada para muitos cidadãos. Continuamos a ter um problema da corrupção, que corrói, obviamente, o tecido social. Não podemos negar que continuamos a ter o nepotismo e clientelismo. É por isso que cada presidente, quando entra no seu discurso, diz que vai combater esses males. Portanto, esse sinal de reconhecimento de que esses males existem. E também, não vamos deixar disso de lado, o Estado que se está a construir hoje em dia também é caracterizado mais pela manutenção do poder que propriamente centrado no cidadão. Portanto, é preciso olharmos um pouco para o que nós dissemos antes. E a pergunta que nós podemos colocar é: o Estado que nós temos hoje serve ao cidadão ou serve-se a si próprio? Essa é uma pergunta extremamente importante. Quando falo do Estado, não estou a falar apenas do poder político, é importante dizer-se isso, mas estou a falar do Estado no seu todo, não é? E que é importante nós fazermos isso. É verdade que há algumas áreas em que nós podemos falar de um verdadeiro desenvolvimento, mas continua a haver alguma exclusão política e econômica neste país. E não podemos perder de vista isso. Continua a haver ainda problemas sérios de acesso a meios de produção de riqueza neste país. Nós temos isso como um desafio. Continuamos a ter problemas, claro, ligados a um certo compadrio e clientelismo, por exemplo, nos concursos públicos. Hoje em dia, quando vemos alguém dizer que vai concorrer numa determinada matéria que o Estado está a ver lançado, às vezes há aquela ideia segundo a qual queremos conhecer quem é a pessoa que está à frente desse concurso. Portanto, existe um pouco essa percepção, existe um pouco também esses fatores todos que nós estamos aqui a ver. Nós precisamos de um Estado que ainda não atingimos em 50 anos, ainda não atingimos, infelizmente, um Estado que diminui as desigualdades. Nós continuamos a ter esses problemas a que fiz referência. E a questão que nós podemos colocar é: o que é que nos é colocado para nós resolvermos esses problemas todos? Não podemos ser só pessoas que levantamos problemas, mas há aqui algumas propostas de solução e nós temos hoje a chamada Comissão Técnica, que é decorrendo do diálogo político, não é? Para garantir uma verdadeira reforma do Estado. Eu primeiro queria sugerir que esta Comissão Técnica não tivesse pressa, pudesse aprofundar os aspectos da melhor forma possível. Não podemos continuar a ter aqueles seminários de algumas horas numa província. Portanto, hoje vamos na província de Nampula, apenas na capital provincial, reunimos umas 6 horas e achamos que auscultamos. É preciso haver uma auscultação mais séria, portanto, que não deve haver pressa nesse aspecto. E quais são os elementos chaves, os aspectos chaves que devem ser repensados quando nós falamos
do Estado. Em primeiro... Eu vou lhe pedir uma maior explicação sobre a questão da comissão técnica. É uma pergunta que não poderia deixar de fazer, mas essa questão da comissão técnica, há vozes que perguntam se será eficaz sem englobar um maior contendor no processo eleitoral, porque esta exclusão da pessoa que supostamente esteve à frente de um processo de reivindicação e não constar desta comissão técnica ou deste espaço para discussão e melhoramento deste país que se pretende, não seria uma omissão grave? Bom, o que eu acho que tem que ser feito é nós não depositarmos toda a responsabilidade na comissão técnica. Os cidadãos têm que participar de várias formas. Não podemos usar só as redes sociais, os meios de comunicação social para propagarem verdades. Nós temos que usar esses mecanismos para contribuirmos para a reforma do Estado. Portanto, não podemos pensar que tudo deva resumir-se em sede da comissão técnica. Os debates que nós fazemos, o trabalho que as televisões fazem, sobretudo até o formato deste programa que nós temos, visa em certa medida auxiliar, dar as nossas contribuições para esta comissão técnica. Eu não preciso estar na comissão técnica para estar. Óbvio que seria um prazer para qualquer moçambicano, historicamente, pertencer a estes órgãos. Mas nós não devemos deixar tudo para a comissão técnica. Por isso é que nós temos as leis que temos, porque nós atribuímos exclusiva responsabilidade a determinadas comissões formadas. Debitamos toda a nossa responsabilidade para a Assembleia da República e nós não auxiliamos, não exigimos, não contribuímos. Portanto, me parece que seria um erro tremendo nós simplesmente entregarmos toda a responsabilidade para a comissão técnica. Mas não se deveria isto a tal falta de acessibilidade a estes órgãos, porque é claro que um cidadão singular não tem acesso a estes órgãos para poder contribuir conforme o doutor diz. Por isso é que eu disse que hoje os cidadãos têm acesso às redes sociais, têm acesso às televisões. A maior parte das televisões tem programas em que há linhas abertas para os cidadãos. Nós temos que usar esses espaços de antena. Temos que usar as redes sociais para esse fim. Não apenas para usar como mecanismo de profanação de verdade, de críticas, de propagação de fake news. Não pode ser. Se nós, como cidadãos, temos objetivos claros para desenvolver este país, temos que usar essas plataformas todas para podermos participar no processo de reforma do Estado. Não apenas pensar na comissão técnica. Pensar que só estando na comissão técnica resolvemos os problemas é um erro que deve ser combatido com todas as forças. Mas eu dizia que há vários desafios de reforma institucional e reformar o Estado não é apenas uma questão técnica, mas é também uma questão política, é uma questão ética. Não é? Requer coragem para enfrentar alguns interesses instalados. O Presidente da República tem estado a dizer várias vezes que nós temos que fazer diferente para obter resultados diferentes. Não é? Isso não pode ser reproduzido apenas como um chavão. Eu, obviamente, critico quem só reproduz isto, mas no seu dia a dia, nas suas práticas, continua a revelar defeitos antigos. Eu vou dar um pequeno exemplo antes de avançar, se me permitir. Nós dissemos que a nossa companhia de bandeira tem que ser sustentável, a ELM, não é? Que é preciso não ter pessoas que viajam com bilhetes a crédito. Nós temos também, por outro lado, o nosso campeonato nacional de Moçambola que está parado porque não há dinheiro para voar nas linhas aéreas. Ou seja, as linhas aéreas estão a exigir aquilo que já foi consumido hoje, tanto que é pagar os bilhetes que já foram usados. Há vozes que acham que o Estado tem que entrar, tem que fazer alguma coisa, mas são as mesmas pessoas, não é? Que se o Estado não fizesse isso, se as linhas aéreas não fizessem isso, haviam de dizer que fazer diferente para obter resultados diferentes seja um mero chavão. Portanto, é importante percebermos que isto requer coragem. Se, por exemplo, neste caso nós dissermos que o Moçambola para em nome da revitalização da ELM, assim terá que ser. Portanto, esta questão de reformar o Estado requer mesmo coragem. Requer coragem para não sermos capturados por interesses instalados. É preciso... Doutor Chival, vou pedir mesmo para que seja sucinto, estamos aí com a realização. Exatamente. A reclamar sobre o tempo. Entretanto, também tem uma questão não menos importante que tem que ver sobre, afinal nós somos cultores de direito, sobre a Ordem dos Advogados. Eu gostaria que respondeste a essa,
mas depois desse-nos algum espaço, só mesmo para ganharmos este tempozito para poder responder essa questão. Bom, em relação à Ordem dos Advogados, por exemplo, eu poderia dizer que é um ganho termos na Constituição a Ordem dos Advogados como um dos pilares do sistema de administração da justiça. Mas a própria Ordem dos Advogados tem que fazer muito mais para merecer isso, não é? É uma crítica direta que eu faço à nossa própria associação profissional. Hoje, nós temos um verdadeiro distanciamento dos decanos da advocacia. Se for olhar para as Assembleias Gerais da Ordem, há muito pouca participação dos mais velhos, passa a expressão. Mas isso tem um pouco a ver com quem gera a Ordem. É a direção da Ordem que tem que criar condições para que os chamados mais velhos decanos possam participar e que não sejam apenas em missa do corpo presente, participem e que as suas colocações, a sua experiência seja passada. Isso passa um pouco por os mais novos terem um pouco mais de humildade. Terem um pouco mais de humildade, perceberem que precisam dos mais antigos, que precisam da experiência dos advogados mais antigos. Pelo menos no meu tempo, quando nós acabávamos de entrar na Ordem, basicamente nós tínhamos uma espécie de reverência. Nós tínhamos como referências estes advogados antigos, nós queríamos ser como esses advogados antigos e por isso nunca saíamos de perto deles. E nunca os vilipendiávamos quando não apresentavam determinadas propostas em sede da Assembleia da Ordem. Hoje em dia, eu conversei com alguns advogados, dois advogados, mesmo significa da velha guarda que nós podemos dizer, e alguns deles disseram que já não vão às reuniões da Ordem, justamente porque quando chegam lá, parece que há grupos que lutam entre si. Portanto, é como se fosse uma espécie de uma Assembleia da República em que temos a posição e a oposição. E, portanto, eles acham que é uma verdadeira perda de tempo estar lá, porque acham que o que forem a apresentar como proposta de solução, primeiro nunca vão ter respaldo, pelo menos ao nível do entendimento, dos vários interesses que estão instalados. Portanto, é importante, nós poderemos falar isto com um pouco mais de calma num outro programa, mas a Ordem tem que fazer muito mais para merecer, para não transformarmos, por exemplo, os eventos da Ordem numa verdadeira feira de vaidades. Mas ter mesmo um espaço de debate, de elevação da qualidade da Ordem, de elevação das prerrogativas dos próprios advogados. O que nós vemos são diferentes grupos que lutam entre si e tornam a classe dos advogados fraca no confronto desses três poderes da administração da justiça. Portanto, isso podemos falar com mais calma num outro programa. Isso. Mas há aqui quatro perguntas que nós temos que nos colocar quando estamos a falar da reforma do Estado. A primeira pergunta é sobre o sistema de justiça. Primeiro, saber se será verdadeiramente independente e acessível. Esta é a questão central que nós temos que olhar. Nos próximos 25 anos nós temos que pensar num sistema da justiça verdadeiramente independente e acessível. O segundo aspecto é olharmos para a nossa Assembleia da República, percebermos se ela realmente representa o povo ou as direções partidárias. Essa é uma crítica que um dia podemos discutir. É um pouco na forma que nós encontramos hoje. É um próximo tema. Relativamente à função pública, se esta função pública serve com profissionalismo ou baseia-se em lealdades políticas. É um aspecto que nós temos que olhar quando falarmos da reforma do Estado. Finalmente, a gestão dos recursos naturais beneficia as populações ou os chamados círculos de interesse. Essas questões, se nós formos capazes de responder a estas perguntas todas, estaremos no caminho certo para reformar, para dizermos a nossa agenda nos próximos 25 anos como país é justamente responder a essas quatro perguntas. Em função das respostas e do diagnóstico que fizermos, saberemos qual vai ser o remédio a aplicar para resolver os problemas que o país tem. Bom, assim, caro telespectador, foi esta mais uma linha da frente. Dr. Chival, temas bastante importantes que acredito necessitam de mais uma ronda para debate. Entretanto, porque o tempo nos corre, temos mesmo que nos despedir e agradecemos desde já, assim, caro telespectador, por ter nos acompanhado e prometemos voltar próxima semana, à mesma hora, no mais uma linha da frente. Até já!